Fala pessoal, professor Willamy, com mais leis penais extravagantes, ou se preferir, leis penais especiais. Nós vamos aqui começando a lei de tortura, que é a lei 9455. É a lei de tortura, 9.455. Esse conteúdo relacionado à lei de tortura, ele é fundamental para você que vem tentando o teu cargo em carreiras policiais, nos mais diversos cargos das chamadas carreiras policiais, seja para polícia penal. Polícia penal, olha, quase que sempre vem essa cobrança nos editais relacionados à lei de tortura, lei de abuso de autoridade, até mesmo para a polícia militar, para as polícias militares. É uma tendência com relação a isso, pois há uma incidência também desse crime bastante pertinente com relação a esse crime de tortura. O profissional da segurança pública ele está sempre propício a isso, ele está sempre nessa linha tênue de realizar esse crime chamado crime de tortura. Então você tem que saber diferenciar aqui o que é um crime de tortura, o que é que caracteriza esse crime de tortura do crime de abuso de autoridade, que agora chega com a lei nova, no ano de 2019, a lei 13.964, né? Que foi a lei de abuso de autoridade, a nova lei de abuso de autoridade. Pessoal, você vai ver aqui comigo, nós vamos iniciando com a parte introdutória. Eu vou te introduzir no conteúdo até nós chegarmos nas nuances, né, nos detalhes. Mas principalmente você saber diferenciar os tipos de tortura, as espécies de tortura. A lei de tortura não é uma lei grande, mas é uma lei que exige atenção, porque é uma lei que exige fundamento, que você saiba diferenciar, você saiba o que é que admite tentativa, quando é um crime material, quando é um crime formal. Tem também a questão que envolve antinomia de leis, ou seja, muitas vezes pode ser que haja conflito de leis. Por exemplo, quando que é uma tortura castigo para um crime de maus tratos do artigo 136 do Código Penal. Olha só, então veja que aqui tem um conflito de leis, não tem? Você saber diferenciar quando que é um crime de maus tratos e quando que é uma tortura castigo. Então é um detalhe ou outro que vai diferenciar isso. Então isso é antinomia de leis, isso é conflito aparente de normas, é um conflito aparente de normas, ok? Então vem aqui comigo na nossa tela de conteúdo, nós vamos avançando pouco a pouco. Eu trago aqui, por vezes, às vezes eu trago aqui já o texto pronto em tela, para ficar mais fácil, tá? Para que você absorva melhor o conteúdo e a dinâmica fique muito maior da nossa aula, né? A nossa interatividade fique... Então bora lá. Lei de tortura, como eu falei para vocês, é a lei 9455 de 1997. Esse barra 97 é o ano ao qual surge a lei 9455. É uma lei técnica, mas bora lá, você vai unir a leitura da lei junto com aquilo que está por detrás da lei. Qual é o meu papel aqui? O meu papel é te mostrar o que está por detrás da lei, da norma. O que é que você tem que entender dentro da norma. E não apenas te fazer memorizar uma norma, tá? Bora lá, introdução. Após a Segunda Grande Guerra, nasce um movimento de repúdio à tortura, com a aprovação de vários tratados e convenções internacionais. Claro, né? Claro, pessoal, a partir daquele banho de sangue que molhou toda a Europa, praticamente, pode-se dizer assim, surge uma grande preocupação com relação à tortura. E ela surge aqui nos tratados e convenções internacionais.
né? Porque é aí que entra a Organização das Nações Unidas, tá? Então, bora lá. Tratados e convenções internacionais. E isso aqui pode até demorar um pouco, mas isso aqui vai desaguar no nosso ordenamento jurídico, no nosso país, tá? Bora lá. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, olha aí, hein? Dos direitos do homem. Homem, leia-se mulher, ser humano. Proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas. A Assembleia Geral é um órgão que compõe a ONU. A ONU ela tem várias divisões. Dentre elas, existe a Assembleia Geral, tá? Em 10 de dezembro de 1948, consagrou em seu artigo 5º o princípio básico de que ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Professor, isso eu já sofro, porque eu casei, né? Mas bora lá, não é exatamente esse tratamento cruel, é outro aqui, tá? Bora lá. Além disso, o Brasil foi signatário de 2 tratados internacionais. Olha aí, o Brasil foi signatário de 2 tratados internacionais. William, isso aqui já pode ser questão da minha prova, né? Já. Isso aqui já pode cobrar isso aqui na tua prova. Por meio dos quais se obrigou a reprimir os crimes de tortura. Quais sejam? Bora lá apontar eles aqui. O primeiro foi a Convenção contra a Tortura. Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis. Tratamentos são grandes nessas nomenclaturas, ou tratamentos ou penas cruéis. Sempre você vai ver isso grande, esses nomes aqui, esses nomes júris, que são os nomes jurídicos, eles são grandes, tá? Então você não estranha isso não. Essas convenções, as nomenclaturas delas. Então bora lá. Desumanos e degradantes. Aí a gente coloca uma vírgula e diz que ela surge em 1984, essa convenção aqui. A outra, bora lá, a número 2 é o seguinte: Convenção Interamericana. Convenção Interamericana para prevenir e punir a tortura. De 1985. Esse aqui surge um ano após, né? O Brasil já se tornou signatário um ano após, tá? Tudo bem assim? Beleza? Vamos avançando. E aí eu coloco outro texto. A Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1984, assinada pelo Brasil em 1985 e ratificada em 1989, determinou em seu artigo 2º que cada Estado-parte tomará medidas eficazes de caráter legislativo, administrativo, judicial ou de outra natureza, a fim de impedir a prática de atos de tortura em qualquer território sob sua jurisdição. Além disso, em seu artigo 4º, enfatizou que cada Estado-parte assegurará que todos os atos de tortura sejam considerados crime segundo a sua legislação penal. No mesmo sentido, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, em 1969. Então, bora lá, vamos avançando. No entanto, apesar de o Brasil ratificar tratados e convenções,
foi somente com o advento da Constituição Federal de 1988 que a vedação à tortura foi consagrada como direito fundamental do cidadão. Artigo 5º, inciso 3, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Pessoal, vamos avançando. Vamos avançando. Já falei aqui que o artigo 5º, inciso 3, diz o seguinte: ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Veja que a Constituição, em seu artigo 5º, coloca como direito fundamental isso. Olha aí, hein? Isso é importante. E aí vem o seguinte: há ainda fundamento constitucional para a criminalização da tortura, né? Pessoal, veja que a Constituição Federal, ela é importante porque ela já toca em algo que até então não existia, né? Então, é isso daí que você já tem que começar a perceber. Lá no artigo 5º, numeral romano XL3, que é o inciso 43, determinou que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los se omitirem. Pessoal, já falei para vocês que isso aqui fundamenta a criação da lei dos crimes hediondos, né, pessoal? Né? Isso aqui também dá fundamento à lei dos crimes hediondos. Porque aqui toca na tortura, no tráfico e no terrorismo. Isso aqui é um mandado constitucional de criminalização. Só te relembrando que isso aqui é um mandado constitucional de criminalização. E esse mandado, ele é expresso, tá? Ele é explícito, por melhor dizer, explícito. Explícito é aquilo que está aos nossos olhos facilmente pode ser perceptível. É aquilo que está à mostra, é aquilo que está claro, posto de maneira clara. Tudo bem assim? Esse é um mandado constitucional de criminalização explícito, que ele dá fundamento para o legislador infraconstitucional criar a lei dos crimes hediondos. Isso aqui nada mais é do que uma norma de eficácia limitada e de aplicabilidade imediata. Ela não tem uma aplicabilidade imediata. Ela tem uma aplicabilidade tardia, imediata. Porque ela precisa de um texto de lei que regulamente tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Tudo bem? E aí o artigo 5º eu te trouxe também, né? Já toquei nele, no seu inciso 3º, já toquei nele, tá? Pessoal, a lei de tortura, por sua vez, somente veio no ano de 1997 para atender, olha aí, ó, para atender, eu acabei me adiantando, né? Às vezes eu até me adianto e nem percebo isso, para atender ao mandado de criminalização, né? Sendo certo que antes disso a tortura era punida como crime comum, pois não tinha nenhum tipo penal específico. Sim, pessoal, era isso que acontecia. E aí, ó, mandados de criminalização ou mandados constitucionais de criminalização. O que é isso, Ilmia? Bora lá, revisando. São ordens emitidas pelo
legislador constituinte ordinário, no sentido da criminalização de determinados comportamentos. E aí entra o principal, o legislador estaria obrigado. Pessoal, o legislador aqui, ele obriga-se a criar determinadas leis para justamente punir o que recomenda esses mandados de criminalização. Porque, lembre-se que eu disse lá na Lei dos Crimes Hediondos que a Constituição Federal, ela não tem o papel de criar crimes nem de combinar penas. Né? Não tem. Porque isso seria vergonhoso, né? Porque daria-se um papel que não é papel da Constituição, criar crimes e combinar penas, não é papel dela. Tá? Eles podem ser expressos, olha aí, a prática do racismo aqui, né? Constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, ou eles podem ser tácitos. Tácitos é quando ele é implícito, ele é dito, mas não de uma maneira clara. É quando essa ordem é retirada da harmonia, do espírito de todo o sistema, da totalidade do sistema. É como diz o professor Kleber Masson, é retirado da totalidade do sistema. Por exemplo, combate à corrupção no poder público. Veja que não há um mandado de criminalização falando disso. Mas isso aqui, pessoal, é combatido lá no artigo 37 da CF. Quando há o desrespeito aos princípios da administração pública, como legalidade, pessoalidade, tá? Todos aqueles, tá? Ok? Beleza? Por exemplo, citado no caso do mensalão, né? Citado no caso do mensalão. Vamos avançando, então, vamos progredindo. Olha só, antes de 1997, a tortura era punida como um crime comum, tá? Isto é, homicídio, lesão corporal, maus tratos, constrangimento ilegal. Ao lado destes, aí, somente com o ECA, ó. Somente com o ECA. William, o que é o ECA? O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. No seu artigo 233 é que falou-se em punição da tortura pela primeira vez no nosso país. Punia a tortura, ó, de maneira específica. Punia a tortura, mas a tortura contra quem? A tortura contra criança e adolescente. Tudo bem? Beleza? Depois do ano de 1997, criou-se a própria lei de tortura. E aí sim, essa lei, muito cuidado, olha a observação aqui, é que essa lei de tortura, ela revoga o artigo 233 do ECA, que eu acabei de falar aqui, que está aqui ao lado. Revoga, mandou para o espaço, acabou. Acabou. Houve, então, uma revogação, tá? Houve essa revogação. Tudo bem assim, beleza? Bora lá agora. O William, tem questão de prova aqui, nisso que você já trabalhou? Tem, sim. Tem questão de prova, sim. Muito cuidado com isso. Cuidado com o examinador, que se ele te perguntar, dizendo que o artigo 233 do ECA não foi revogado. Você está mentindo. Isso está errado. Ele foi revogado. E ele foi revogado pela própria lei de tortura, automaticamente. A lei 9455. Você vai ter que ler a lei. Você vai ter que fazer a leitura da lei. Sempre. Tá? Junto a isso, unir com o nosso material aqui. Tudo bem assim? Beleza? Bora lá para o conceito.
A própria lei de tortura não traz a definição do que é tortura, né? Apenas diz o seguinte: constitui crime de tortura, etc, etc, etc. Podemos encontrar, pessoal, a definição lá no artigo 1º. Olha onde é que está a definição de tortura aqui, ó. Bora circular aqui, né? Da Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas e degradantes, que dispõe. Artigo 1º. Para fins da presente convenção, o termo tortura designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter dela ou de uma terceira pessoa informações ou confissões, de castigá-la por ato cometido, de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas, ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza, quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de suas funções públicas, ou por sua instigação, ou com o seu consentimento ou aquiescência, concordância, tá? Não se considerará como tortura as dores ou sofrimentos consequências unicamente de sanções legítimas ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram. Veja que aqui, né, me parece um conceito de tortura amplo, né? Amplo. Ele não é algo estricto sensu, né? Ele é algo mais amplo, né? Ele não é algo restrito, né? Nós temos um conceito de tortura interessante aqui. Pessoal, bora lá, bora aqui chegando aqui, bora fazendo a brincadeira ficar mais séria, né? Observação, natureza do delito. Natureza do delito. Já há aqui uma primeira discussão. A natureza do delito do crime de tortura, ele é um crime próprio versus um crime comum. Moçada, vamos ver aqui o que é que o direito internacional diz sobre isso. O direito internacional, conceito dentro da plataforma internacional. A Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, que é essa convenção, aquela convenção lá de 1984 que nós falamos, de 1984, repito, qual é ela, Willam? É a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes. Ela rotulou o delito de tortura, o delito de tortura como delito próprio, Cuidado com isso aqui na tua prova. Como dizia vovó, quem avisa, amigo é. Como delito próprio. Bom, para o direito penal internacional, para o direito internacional, o delito de tortura é próprio, ou seja, praticado por funcionário público, Será um crime próprio ou qualquer pessoa no exercício da função pública. Pronto, ponto. E para o direito brasileiro, Willam, ele é o quê? No Brasil, a Lei 9455, em regra, não exige uma qualidade ou condição especial do agente,
Ou seja, no Brasil, em regra, o crime é comum. William, o que é um crime comum? Um crime comum é também chamado de crime geral. É aquele crime que pode ser realizado por qualquer pessoa. Não exige uma pessoa específica para isso. Não exige uma característica. Não exige uma qualidade de alguém, que ele seja isso ou aquilo. Basta que ele seja qualquer pessoa. O STF, o STJ, diz que STF e STJ, o crime de tortura pode ser crime comum. Não exige do sujeito ativo a qualidade de agente público. Tudo bem? Ponto final. Está definido isso. Está definido isso. Ah, William, isso pode ser uma questão na minha prova discursiva? Pode. Por que não? Por que não? Uma simples coisinha dessa aqui, que parece ser tão simples, pode ser sim o que vai te dar o teu cargo, tá bom? Vem aqui comigo. Vamos concluindo o nosso primeiro bloco da lei de tortura. Já a gente volta com mais conteúdo. Toma uma água e toma um café. Aquele abraço. Tchau, tchau. Até breve. Audio Jungle.